Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui, né? O que a gente vai falar hoje, né? A introdução ao XCM, né? Que é Cross Consensus Messaging, né? Que são mensagens entre mecanismos de consenso. Que elas rodam em paralelo e que usam a Relay Chain como um mecanismo de segurança. Tá? E você consegue mandar mensagem entre as redes, tá? Então, isso é uma coisa interessante, porque vai tentar te dar um tipo de interoperabilidade, tá? Entre as redes. O que, quando você está falando assim de blockchains que não são projetadas para isso, você tem que construir todo um mecanismo em volta para conseguir fazer comunicação entre as redes, né? Existe muita questão relacionada com bridge, né? Que são pontes, quando você tem que mandar um. Então, assim, é meio que uma. Não vou te dizer que é o melhor dos mundos, assim, né? Parece até uma gambiarra, né? Fazer isso, mas que hoje em dia é um dos mecanismos mais usados, né? Para você transferir ativos de uma rede para outra. Tá? E a Polkadot, ela tem esse mecanismo de mensagens que te permite fazer isso de uma forma muito mais suave, né? Porque ele já foi implementado pensando nisso. Então, você não precisa construir uma ponte, né? Fazer um bridge entre blockchains do ecossistema da Polkadot, porque ele já tem um mecanismo para fazer isso, tá? Que já é o XCM. Tá? Então, vamos dar uma olhada nos detalhes. Vamos ver algumas coisas em relação ao XCM, né? Vai ser muito por alto hoje, tá? O que a gente gostaria de fazer comunicação entre diferentes blockchains, né? Hoje em dia, essa pergunta aqui, ela é, assim, muito pertinente, né? Então, assim, cada blockchain tem um objetivo diferente, né? Então, assim, pode ser que você tenha coisas que são melhores de serem feitas numa blockchain do que em outra blockchain. Então, por exemplo, hoje em dia a gente usa muito Ethereum, né? Porque o Ethereum é a maior rede que a gente tem, né? Então tem uma segurança maior, uma descentralização grande, né? Muitos nós validadores. E isso dá uma confiança boa na rede. Só que você tem transações que custam caro no Ethereum, né? Hoje em dia custa 2, 3 dólares, mas dependendo do congestionamento da rede, você pode pagar 40, 50 dólares numa transação no Ethereum. Eu já vi até 100 dólares, pagar 100 dólares numa transação no Ethereum. Tá? É muito caro, muito caro. Se você pensar em sistema bancário, por exemplo, e se o banco falasse para você que vai te cobrar 100 dólares para fazer uma transação, você ia ficar doido. Você fala assim, cara, não vou pagar. Da onde que vem isso, né? Coisa muito cara. Mas, assim, existem outras redes que fazem a mesma coisa, assim, ou uma coisa parecida, que são mais baratos, né? Tem os Layer 2, né? Hoje em dia tem um monte de Layer 2. Tem, por exemplo, Layer 2 até de exchanges, né? Que são especializadas nisso. A Base, né? Que é da Coinbase. Tá? Tem outros mecanismos aí interessantes. Polygon, né? E que vão te dar transações mais baratas. Mas e aí? E se o seu token não estiver lá, né? Você vai precisar transferir de um lugar para o outro. Então, cada blockchain tem, né, suas características específicas e você pode querer usar, né, naquela característica específica. E você não quer ficar amarrado com, meu token está na Ethereum, não posso tirar daqui. Eu quero poder usar em outras redes também, né? A mesma coisa acontece no ecossistema da Polkadot, tá? Então, o XCM é uma linguagem para comunicação de intenções entre os sistemas de consenso, né? Então, o que é um sistema de consenso? Numa blockchain, né? Acho que aqui talvez seja melhor botar o inglês. Essa tradução aqui, a Chain Contract Global, tá. É um contrato, né? Uma cadeia, contrato ou singleton de máquina de estado global encapsulado. Na verdade, é uma forma de você fazer computação e você andar
com aquela máquina de estados que é a sua blockchain. A forma de consenso, né, é como você decide isso, né? Nem precisa ser um sistema distribuído, basta que possa formar algum tipo de consenso, tá? Beleza. E o XCM é um formato de mensagem, tá? Então ele não é a mensagem, ele é a forma de você escrever aquilo, tá? Então, assim, a gente vai ver que o XCM, para ser executado, ele tem uma máquina virtual que executa ele. Então, é como se fosse o conjunto de instruções que você passa para a máquina virtual executar, tá? É claro que cada máquina virtual só entende um formato específico que ela pode executar. Então, o XCM, ele é isso, né? Ele te dá esse formato para você conseguir executar essas mensagens, né? Você conseguir se comunicar e executar as mensagens. Ó, o XCM ele tem versões, né? A atual versão do XCM é a 3, tá? Existe um processo lá que chama de RFC, né? Que é o Request for Comments, que as pessoas discutem como que é aquele protocolo, como que deveria ser, até chegar num consenso de o que deveria ser aquele protocolo específico, no caso aqui o XCM, né? Tá. Tá, por que a gente não usa mensagens nativas, né, no lugar do XCM, né? Que coisas nativas te dariam, ficaria mais, como é que eu vou dizer, engessado, né? Uma mensagem nativa ela é dependente ali da tecnologia que você está usando, e a ideia do XCM é ser uma coisa mais abstrata, né? Ser uma coisa que você possa usar em vários sistemas e não ficar amarrado na tecnologia específica que você tem em cada um. Então, olha como é que funciona, né? Então, você tem aí, por exemplo, duas parachains e você tem lá uma parachain vai mandar uma transferência, a outra vai executar a transferência, por exemplo. E aqui no meio, basicamente, é um meio de comunicação que pode ser a própria relay chain, que pode mandar essa mensagem para outra parachain executar, né? Então, questões específicas, né? Se fossem mensagens nativas, né? Se você tivesse que apontar para um bloco, apontar para algum lugar ali que você executa, né, aquela transação, e ela fosse atualizada, você ia perder esse local, né? Esse local de memória, digamos assim. É por isso que a gente usa o XCM através de algumas camadas aí de abstração, né? Então, por exemplo, você fala send transfer, ele vai ter um conjunto de instruções bem formatado na mensagem, que vai ser mandado para um executor XCM, que é uma máquina virtual, que vai efetivamente realizar as ações que têm que ser realizadas. Então, isso aqui é um exemplo de mensagem, né? Por exemplo, você tem lá um withdraw asset, né? Você pode ter uma sequência de mensagens, né? Para sacar um ativo, depois depositar um ativo para a Alice, depois depositar um ativo para o Bob. Isso é um exemplo aí de mensagem que poderia ser aí do XCM, as instruções, né? Além disso, existem, né, suposições aí que cada cadeia funciona de uma forma diferente. Então, pode ser que a cadeia B você paga taxas para realizar certos tipos de operação e na cadeia C você não paga taxas, né? E mesmo assim o XCM tem que ser executado e aí precisa ser executado aonde as instruções foram direcionadas para serem executadas, né? Então, o design ali do XCM, ele assume quatro coisas aqui, né? Que são ele ser agnóstico, absoluto, assíncrono e assimétrico, né? A gente vai olhar cada um deles aqui, né? Então, o XCM é agnóstico, ele não faz suposições sobre a natureza do sistema de consenso, entre os quais as mensagens estão sendo transmitidas, né?
Então, ele basicamente tem só as instruções. Ele vai falar assim, cara, eu não sei como é que você chega em consenso na sua parachain, porque cada parachain lá pode ter uma forma diferente de trabalhar, mas eu vou te mandar quais são as instruções que você tem que rodar e você roda do teu jeito aí na tua cadeia. Quando a mensagem chegar aí para você, você vai lá e roda do seu jeito. Tá? Absoluto, né? O XCM assume que o ambiente garante a entrega, interpretação e ordenação das mensagens, ou seja, é como se fosse um TCP. Tá? Quando você está usando aí a camada de rede, né? O TCP ele garante que você vai entregar a mensagem. Né? Então, porque se a mensagem for perdida, ele identifica que ela foi perdida e entrega de novo. Então, aqui é a mesma coisa com o XCM. Quando você manda uma mensagem XCM, não existe a suposição que ela não vai rodar. A suposição é, ele vai rodar. Tá? Então, às vezes você manda a mensagem e assume que em algum momento aquilo ali vai tá feito. Tá? Assíncrono, né? Assíncrono. Os XCM que cruzam a barreira entre um único sistema de consenso geralmente não podem ser síncronos. Você coloca a mensagem lá para a Relay Chain e ela vai entregar essa mensagem para outra parachain, mas você não fica ali agarrado esperando isso acontecer. Tá? Existem outras coisas que acontecem no meio do caminho. Ou seja, ele não é uma coisa que não é bloqueante, né? Ele não assume de forma alguma que o remetente bloqueará as mensagens. Vai sair a tradução. E assimétrico, né? O XCM não presume que haverá mensagens fluindo em outra direção. Se você quiser enviar resposta, terá que fazer explicitamente. Tá? Você manda a mensagem e depois, geralmente, o que a gente faz é pegar e consultar o estado do sistema para você poder ver qual é o resultado. Tá? Ou esperar a mensagem de volta. Além disso, né, o XCM ele trabalha com locais, né? Para você conseguir mandar uma requisição de uma rede para outra, você tem que ter alguma forma de endereçamento. Você fala assim, cara, qual é a rede que eu quero entregar isso? Né? Então, existem locais que são chamados de internos, né? Dado dois sistemas de consenso, A e B, A é interior a B, se uma mudança de estado em A implica uma mudança de estado em B. Tá? Então, por exemplo, né, se você toda mudança de estado numa parachain B reflete na relay chain, então essa parachain B é interna em relação à relay chain. Tá? E assim vai em cima dessa hierarquia aqui que vocês estão vendo. Então, além de parachain, a gente tem contas, os próprios pallets que residem dentro de uma parachain e até os smart contracts. Tá? A localização ela é representada aqui através de algumas estruturas internas, né? São location, né? Que identifica os parents e as junções que relacionam essas itens de localidade, tá? Além disso, né, as redes elas têm identificadores, né? Então, identificador geralmente é um número, né? Que identifica qual é a rede que você está trabalhando. Então, por exemplo, até nas redes EVM, né, a gente tem identificadores. Então, a Ethereum, o identificador dela é 1, né? Existem outras redes e cada rede tem um número que identifica ela. Tá? E isso facilita a sua vida na hora de fazer a identificação. Então, por exemplo, se você falar lá que você quer mandar uma mensagem para parachain 50, você está dizendo que é a parachain de identificador 50. Tá? Então, o que seria uma localização universal? Né? A localização universal é uma localização teórica. É o pai de todas as localizações que geram seu próprio consenso. Ela mesma não tem pais. Isso aqui é só para você ter uma raiz na árvore
porque, na verdade, a gente não tem uma árvore, né? Quando a gente está falando de múltiplas blockchains, quando você chega no nível mais alto, não existe uma raiz. Tá? Então, eles criaram esse artifício, né, que é chamado de Universal Location, justamente para você ter uma raiz para redes que não se relacionam diretamente. Tá? Então, por exemplo, Polkadot, Kusama, Ethereum e Bitcoin, elas não têm muita coisa em comum, não. A Polkadot e Kusama até tem, mas elas não têm uma forma direta de se comunicar assim. Elas não estão penduradas em outra rede ou mecanismo de consenso. Tá? Oi? Geralmente a comunicação aqui é via bridge, né? Você tem uma bridge entre elas e aí acontece a comunicação, né? Então, aí já está falando de pontes, né? Às vezes a localização absoluta são necessárias, por exemplo, para pontes, né? Você saber de uma para outra como é que você vai, né? Elas não têm paz. A primeira junção tem que ser um global consensus. Isso aí é um mecanismo interno lá da Polkadot, dando um jeito de ter uma raiz de árvore onde não tem, tá? Vou tirar aqui a tradução. Para que você usa os locations, né? Para endereçamento, para identificar as origens, para identificar os assets, os fees e os bridges, né? Locations são os mecanismos que você usa para localizar itens ali dentro do XCM, tá? Peraí, deixa eu botar aqui em português de novo. A página não pode ser traduzida. Tá. Quando o receptor recebe ali o XCM, né, um location ele vai especificar o remetente, né? Então, um dos locations é relativo ao receptor, né? Quem é que vai estar recebendo também, né? Tá, para que ele está falando isso aqui? Deixa eu ver. Isso é mais exemplo, né? De como é que você está usando. Can be converted into a palette using a frame runtime. Você vai ter que ter um location para o sender, um location para o receiver. E você pode indicar também qual é o pallet que vai executar e os privilégios que você vai ter para executar isso aí também. Alguns exemplos de localização, né? Por exemplo, você tem dentro do ecossistema ali da Polkadot, você tem o Asset Hub, que é o aparatinho com ID 1000, você tem os collectives aqui que são com 1001. Tá? Então você pode fazer referências de um para o outro, né? E você pode fazer referências também a coisas mais específicas, né? Então você falar o seguinte: na parachain 1000, o account ID tanto. Tá? Qual é o ID que você quer fazer alguma coisa? Isso tudo para você conseguir especificar qual operação você quer fazer com o quê. Imagina que você está mandando uma mensagem de um sistema para o outro e você precisa falar para ele exatamente o que vai ser feito. Então você tem que ter uma forma de dizer assim, ó, nessa conta, faça isso. Tá? É isso que a gente está vendo aqui em relação aos locations. Tá? Então essa anotação aqui de barra, ela vai te dar esse caminho relativo aí, descendo aí na árvore. Tá? Então com esse caminho você encontra esse cara aí. E agora, se eu quiser fazer uma referência de um para o outro, por exemplo, isso aqui está funcionando como URLs, né? A gente está acostumado com isso, né? Ponto seria voltar, né?
voltar a 1 na cadeia, né? E aí você quer voltar um nível de hierarquia, voltar mais um, pegar o Global Consensus, tá? Ou seja, Global Consensus é quando você chega aqui na raiz da árvore, né? Aí você vai usar o Kusama e dentro do Kusama Parachain 1000. Então isso aqui é uma forma de você fazer, por exemplo, esse caminho aqui, né? Você sobe uma vez, sobe outra vez, depois desce, depois desce. Mais um. Aí, digamos que você esteja tentando fazer uma coisa do Asset Hub do Polkadot para o Asset Hub do Kusama. Tudo bem aí? Isso aqui é uma coisa extremamente poderosa, tá, gente? Se a gente tiver que fazer isso com outras redes aí, a dificuldade é grande, tá? Se tiver que ficar comunicando, a dificuldade que você tem para construir um bridge de uma ponte, de uma rede para outra é uma coisa significativa, tá? Fora as questões de segurança que são envolvidas com bridges, que são alvos muito grandes, né? E já tiveram vários exploits aí com bridges, porque quando você coloca lá um asset que você está transferindo de uma rede para outra, você trava ele no contrato. E aí aquele asset preso lá no contrato, cara, é um chamariz para hackers, né? Para o cara quer destravar aquele asset ali para ele mesmo pegar e usar, né? Então, assim, o Polkadot ele evita tudo isso com essas mensagens, tá? Pelo menos dentro do ecossistema deles. Tá? Do ecossistema deles para fora, aí é outra história. Tá? Aqui eu acho que... Deixa eu ver se dá para ver aqui. Não. Aqui tem um bridge envolvido também, né? Você sair do Polkadot para Kusama, você acaba passando por um bridge. Vou tentar dar um zoom out aqui para a gente poder ver as coisas. Tá, aí tem contas soberanas também, né? Locais externos ao sistema podem ser representados por uma conta local, né? Então chamamos isso de conta soberana. Eles são um mapeamento para um location ID da conta para um ID de conta, né? Então você tem um ID específico e isso pode representar uma conta que não necessariamente está ali, né? Por exemplo, você pode simplesmente usar a chave pública de alguém e isso ser essa conta soberana, né? Então, ativos, né, os assets. A maior parte das mensagens elas vão informar um asset para ser trafegado. Porque geralmente, quando você está mandando uma mensagem entre redes, você está querendo fazer alguma coisa com algum ativo de uma das redes, né? Seja transferir, seja o que a gente chama de teleportar, né? Pegar de um lugar e mandar para outro, tá? Esse tipo de coisa. Então, o location também é usado dentro do asset, né? Você pode usar também wildcards, né, para fazer filtragem de assets e assim vai. Assim demais? Como é que localizações diferentes fazem referência ao mesmo asset, né? Por exemplo, aqui ele está mostrando você ter lá o Asset Hub, você tem o Pallet Asset, você tem o SDT, por exemplo. Então ele vai fazer referência lá à instância do pallet específico e, por exemplo, o ID do próprio asset, né? E aí aqui é o caminho de volta, né? O cara quer fazer referência ao asset que está aqui, né? Então, por exemplo, ele usa um path aqui que é você desse bridge hub aqui,
você voltar a 1, ir para parachain 1000, pegar o pallet instance 50, que isso aqui é o ID do pallet, e aqui qual que é o cara, o índice aqui do USDT, que é esse índice. Tá? Então é mais ou menos como se você tivesse uma estrutura de diretórios, né? Tá? Você tem que saber caminhar nessa estrutura de diretórios para você poder fazer referência ao item específico que você quer trabalhar. Você tem duas, assim como numa estrutura de diretório, né? De um lado de um lado da sua rede você tem uma visão, né? Que é relativa àquele asset que você está olhando. E do outro lado você vai ter uma visão que é um pouquinho diferente, porque é relativa ao lado que você está olhando, tá? Vamos lá, as transferências de consenso cruzado, né? Então, tem algumas ações aqui que são as mais comuns, né, dentro do XCM, né? A primeira delas é o teletransporte, né? O teletransporte é uma coisa engraçada, né? Que a representação é o seguinte: você tem um ativo na rede A e você quer simplesmente pegar ele sumir da rede A e aparecer na rede B. Então, seria como se você tivesse queimado ele na rede A e ele vai lá e aparece na rede B. Isso é o teletransporte. Ó. Então, você pode ter algumas transferências que são confiáveis entre sistemas, né? Bridge Hub e Asset Hub, eles são confiáveis. E você tem transferências que não são confiáveis porque são entre redes que não são relacionadas, né? Ou, por exemplo, Polkadot e o Kusama. Então, quando você tem esse tipo de transferência que não é confiável, você geralmente faz esse cara aqui, né? Reserved Based Transfer, tá? Que funciona como um bridge, né? Que é basicamente você fazer a queima de um lado da rede, você reserva isso numa rede e depois transfere para outra, tá? Então esse token fica travado ali quando você está reservado, né? E ele vai lá e aparece na outra. Que é o mesmo mecanismo que a gente usa com pontes, né? Então, você tem alguma coisa que você vai mandar, você move isso para uma outra conta e depois você minta um derivativo que é para outra rede. Tá? O mesmo mecanismo que a gente usa com pontes, né? Tá? E esse saldo aqui fica travado porque ele é equivalente ao valor que você tem do outro lado da rede. Então, por exemplo, isso aqui é o exemplo de uma transferência entre a Polkadot e o Kusama, né? Você tem o Polkadot, você tem lá no Asset Hub, você tem um sender account, você move um valor específico para DOTs, né? E aí isso fica travado nessa conta, uma conta aí, um sovereign account do Kusama, né? E aí você minta esses DOTs derivativos para o Kusama. E é assim que é feita a transferência, que é uma transferência chamada de reservada, né? Porque esse salto aqui fica reserved, né? Fica travado enquanto você está com esses DOTs lá no Kusama. Então, se um dia você trouxer eles de volta, você pode destravar esse salto. Em resumo, né? Isso aqui é só para mostrar para vocês de uma forma muito alta, assim, muito alto nível, o que dá para fazer um XCM dentro do ecossistema da Polkadot. Então, se você tiver que mandar um ativo de uma rede para outra dentro do sistema Polkadot, você consegue fazer, e o caminho típico é usando o XCM. Tá? Então, você não precisa construir um bridge, você não precisa procurar por um bridge para fazer esse tipo de coisa. Você simplesmente manda uma mensagem XCM de uma chain para outra chain,
E aí essa transferência de ativos ela vai acontecer, tá? Tudo bem? Dúvidas aí, perguntas? Então, vou parar aqui a gravação. Isso aí a gente